Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta com o nosso Estudo Básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo 1, Fundamentos Básicos, roteiro de número 30, né? Lembrando que o roteiro equivale ao assunto, né, que nós estamos comentando, que é provas da reencarnação. Essa é a terceira e última parte desse roteiro, tá? Então, na sequência, nós estamos com a aula número de 143. Isso aqui é o total de aulas publicadas no canal, correspondendo ao primeiro volume e ao segundo volume, tá? É, essa vai ser a última aula do volume 2, tá? Nós estamos encerrando aqui o estudo básico do Espiritismo, volume 2. Essa é a última aula. E a partir da próxima semana, nós estaremos entrando no estudo básico do Espiritismo, volume 3. É o terceiro e último volume aqui do estudo básico, tá? Então, para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse nosso canal é um canal de estudos espíritas, né, onde nós apresentamos o estudo completo da doutrina espírita, o SCDE. Esse estudo completo é composto desses cursos aqui, tá? Já tivemos o estudo básico do Espiritismo, volume 1, foram 69 aulas gravadas que estão aqui no nosso canal, tá? Então, é uma sequência. Então, quem quiser começar a aprender o Espiritismo, deve começar aqui do volume 1, assistir às 69 aulas. Depois, estamos aqui no Estudo Básico do Espiritismo, volume 2, que estamos encerrando hoje. Essa vai ser a última aula. E na semana que vem, vamos iniciar o Estudo Básico do Espiritismo, volume 3. Tá? Aí eu não recordo aqui quantas aulas são. Vai levar um tempo, né, para a gente concluir o volume 3. Terminando o estudo básico, a pessoa que realmente acompanhou, que se interessou, que estudou, já vai ter a compreensão da doutrina espírita, não é? Da sua forma básica, vamos dizer assim, mas o suficiente para até, quem sabe, se tornar um trabalhador em uma casa espírita. Em seguida, nós vamos passar para o estudo do perispírito. Esse estudo do perispírito é de grande importância para todos nós espíritas, mas principalmente para aquelas pessoas que desejam se tornar médiuns passistas, médiuns doutrinadores e médiuns de psicofonia, vidência, psicografia, enfim. Quem quiser participar das reuniões mediúnicas precisa desse estudo aqui. Terminando esse estudo, nós iremos para o estudo da fluidoterapia e do magnetismo, que é conhecido como passe. Então, a pessoa que já fez o estudo básico, né, os 3 volumes, já estudou o perispírito e agora está estudando o passe, essa pessoa já pode se tornar, desde que queira, um médium passista, tá? Então, eu estou explicando como é a sequência das coisas. E, por fim, para participar do estudo da mediunidade, que são as pessoas que querem participar da reunião mediúnica, não é? Que querem colaborar com as reuniões mediúnicas, elas precisam ter concluído os 3 volumes, ter estudado o perispírito e ter estudado a fluidoterapia, tá? Então, após o estudo, conclusão desses 6 primeiros cursos aqui, a pessoa que estiver interessada em participar de reunião mediúnica, ela já está apta a participar. O módulo 7, né, o curso 7, é o estudo avançado do Espiritismo. Esse aí já é para aquelas pessoas que já trabalham, que já concluíram esses estudos iniciais aqui, tá certo? E que quer se aprofundar mais no Espiritismo. Então, vamos estudar obras específicas, não é, que tratam do Espiritismo de uma forma mais aprofundada, tá? E esse 8 aqui são as palestras que nós iremos, a partir desse ano, tá certo? Nós estamos programando direitinho, porque isso depende de outros detalhes, de um aplicativo que nós estamos aprendendo a lidar para poder gravar essas palestras, enfim. Não é só gravar e jogar lá. Então, nós estamos elaborando para que as coisas saiam direitinho, tá? Mas a partir desse ano, a gente vai colocar as palestras também no nosso canal, tá certo? Então, tá aqui. Esse é o nosso programa. Vamos encerrar hoje o volume 3, como eu falei. Aliás, desculpa, o volume 2. E a partir da semana que vem começaremos o volume 3, tá certo? Nós estamos falando aqui nesse roteiro 30 sobre a reencarnação, tá? Essa é a terceira e última aula sobre reencarnação. E aqui tem a parte de perguntas e respostas sobre reencarnação, tá? O que é a reencarnação e para que serve? Então, isso aqui é um resumo
das duas primeiras aulas. Porque a reencarnação é um assunto, como outros assuntos, não é, dentro da doutrina espírita, que é mais delicado. Então, a gente está batendo bem nessa tecla para que a pessoa que está realmente interessada, que está acompanhando, ela possa compreender, tá? Reencarnar é voltar a viver num corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado como prova do amor de Deus para seus filhos. Então, a gente já viu até agora que a reencarnação é a única forma que nos comprova a bondade e a justiça de Deus, que prova que ele é imparcial, ou seja, ele ama seus filhos indistintamente, da mesma forma, e dá as mesmas chances, as mesmas oportunidades a cada um. Então, a gente já viu que a reencarnação explica por que é que uns nascem pobres, outros ricos, por que é que uns nascem digamos assim, de acordo com o padrão da sociedade, feios ou bonitos, gordos ou magros, porque tudo isso é um padrão estabelecido pela sociedade, não é que ninguém deve se preocupar com isso, de jeito nenhum. Por que é que uns nascem com cores diferentes, por que é que uns nascem em meios, em ambientes diferentes dos outros, por que é que uns nascem em determinadas famílias diferentes das outras, por que é que uns nascem sabios, doentes, uns nascem idiotas e outros inteligentes, enfim. Só a reencarnação consegue provar isso. Nós já vimos isso nas duas aulas anteriores. Só através da reencarnação se prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para as desigualdades sociais existentes no mundo. Como explicar o fato de crianças que morrem em tenra idade enquanto outras criaturas vivem quase 100 anos? Como explicar os que nascem com saúde perfeita enquanto outros nascem com deficiências físicas grosseiras? Somente a reencarnação nos dá a chave desse mistério. Com as múltiplas experiências na carne, temos a chance de adquirir e aprimorar conhecimentos que ainda nos faltam nos campos do intelecto moral. Tá? Então, a reencarnação é a única. Se amanhã aparecer alguma outra doutrina, alguma outra explicação que explique melhor a justiça de Deus, então a gente vai passar a segui-la, a aceitá-la. Mas, por enquanto, é a única que a gente tem que satisfaz o nosso intelecto, tá? A nossa razão, além de reatar as amizades com os nossos inimigos e reparar os erros do passado. Então, quando você reencarna, nós falamos isso inclusive na aula passada, né? Então, no núcleo da família, tem espíritos ali que já foram e que ainda são, ainda talvez, desafetos nossos do passado, e que graças ao esquecimento temporário, que todos nós que reencarnamos passamos por um esquecimento temporário, tá? É bom que fique claro isso, porque a gente, no momento certo, a gente vai recordar de tudo que a gente já viveu em todas as encarnações, tá? Mas essas lembranças são graduais e de acordo com a necessidade, até que a gente se torne espírito superior, evoluído, e aí a gente vai poder ter o conhecimento de tudo, tá certo? Porque senão, se a gente fosse lembrar de tudo de uma vez só, a gente ia ficar perturbado mesmo, tá? Então, graças a esse esquecimento do passado e graças à própria reencarnação, a gente consegue reatar, porque, ó, imagine que você teve um desafeto do passado, não é? E os dois aceitaram reencarnar como familiar, e você hoje, digamos assim, recebe esse desafeto como um filho ou como uma filha, né, que você passa a amar, a cuidar, e, em contrapartida, o amor e o cuidado com que você dedica a esse filho ou a essa filha é recebido e assimilado por esse ex-desafeto, e isso daí gera uma reconciliação, não é? Assim mesmo como um irmão, como um marido, como uma esposa, enfim. Isso daí só prova a sabedoria, não é? A inteligência de Deus em fazer com que a gente consiga reatar essas amizades. Quando estivermos evoluídos moral e intelectualmente, não mais necessitamos reencarnar, não é? A gente viu isso, inclusive, na aula passada. Então, a reencarnação ela vai ter um limite, né? Então, quando a gente evoluiu o suficiente, a gente se tornar um espírito puro, por exemplo, a gente só vai encarnar se a gente quiser, através de uma missão só, mas não por necessidade. Quantas reencarnações tivemos e teremos? Tá? É uma pergunta aqui. Não se pode precisar o número de reencarnações que uma pessoa já teve, pois isso depende do estado evolutivo em que se encontra o espírito. Então, não tem como dizer que tem um padrão. Ó, todo mundo, para se tornar um espírito puro, tem que reencarnar 500 vezes, né? Não tem como definir isso. Vai variar de pessoa para pessoa, tá?
Uns evoluem mais rápido por seu maior esforço, portanto, necessitam de passar menor número de vezes na carne, e outros são mais lentos, permanecendo mais tempo no mundo de sofrimentos. Então, varia, né? Tudo dependerá de nós. Quanto mais rápido progredirmos, moral e intelectualmente, menos encarnações teremos que sofrer. A gente falou disso aqui na aula passada, mas como eu falei, essa terceira e última parte é como se fosse um apanhado geral, tá? Uma revisão. Quando o nosso espírito estiver alcançado todos os graus de evolução moral e intelectual, seremos espíritos puros. Um exemplo de espírito puro é o Mestre Jesus. E quando chegarmos à perfeição, o que faremos? Seremos encarregados de cumprir os desígnios de Deus, colaborando com a manutenção da ordem universal e transformando-nos em seus mensageiros nos mais diversos mundos habitados. Então, a gente viu na aula passada que a evolução é infinita, não existe um limite, não existe uma aposentadoria para o espírito, tá? O trabalho nunca acabará, pois a criação divina é incessante e há diversos mundos em faixa de evolução diferentes. Os espíritos fazem parte do conjunto de inteligências que governam o universo, mas, em termos de existência, estão ligados a Deus, assim como as folhas a uma árvore. Tá? O espírito sempre reencarna no mesmo sexo? Não, pois o espírito necessita vivenciar as experiências específicas aos dois sexos como aprendizado para o seu aprimoramento moral e intelectual. Então, em determinado momento, a gente vem com a psicologia feminina, no outro, a masculina, porque a gente tem que aprender a desenvolver os dois lados, tá? Nós falamos disso. A escolha de cada sexo depende da prova ou expiação que se deve passar. Não é verdadeira a ideia de que cada encarnação é um espírito muda de sexo, né? Nós falamos disso também. Às vezes, vive diversas vidas com o mesmo sexo para só depois situar-se em outro campo da sexualidade. Também não é correto o pensamento de que a homossexualidade é o produto de mudança de sexo do espírito antes da sua encarnação. O homossexual é um ser em desequilíbrio moral é, ou vivência uma vida, ou vivencia uma vida resgatando um passado delituoso. Então, apesar da homossexualidade não ser um caso para discriminação, para ódio, não é para preconceito, de jeito nenhum, tá certo? Porque muitos de nós já fomos homossexuais no passado e a gente nem sabe disso, nem lembra disso no momento, né? Então, como criticar o irmão que passa por essa situação, né? O que a gente sabe, e isso aí é um fato e ninguém pode negar, não é que no processo evolutivo ou você estagia como mulher ou você estagia como homem. Isso é um fato. Não existe um terceiro sexo, tá? Por mais que a gente se modernize e tenha a compreensão, né, da situação da mente humana em cada momento em que ela está vivendo, a gente não pode negar os fatos, né? O espírito, ele foi criado para estagiar no sexo masculino ou no sexo feminino. Mas o processo de você estar num corpo masculino e ter a mente feminina, ou você estar no corpo feminino e ter a mente masculina, isso não significa que isso é um pecado, que isso é um crime contra as leis de Deus, não. Né? O próprio Deus estabeleceu que as coisas só acontecem com a permissão de Deus. E Deus respeita a nossa opção. Então, tem espíritos, por exemplo, que passaram muito tempo reencarnando no corpo com a psicologia feminina e que, por determinadas situações, ele mesmo se programa, não é, a voltar num corpo masculino, mas permanecendo com a mente feminina, e vice-versa. Outros passaram muito tempo com a mente masculina e eles próprios se programam para voltarem num corpo feminino, mas com a mente masculina. Isso daí é uma opção do espírito, é uma escolha do espírito. E isso vai acontecer, tá certo? A homossexualidade é uma coisa naturalíssima, eu não sei porque é que as pessoas discriminam tanto. Na verdade, as pessoas não discriminam só o homossexualismo, né? As pessoas discriminam a raça das pessoas, o sexo das pessoas, a condição financeira das pessoas, a aparência das pessoas. Discriminam se as pessoas são gordas ou são magras. Veja, todas essas coisas só comprova que nós somos espíritos muito inferiores. E é por isso que a gente sofre tanto, não é? Enquanto a gente não acabar com essas bobagens, enquanto a gente não passar a entender que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos irmãos, independente de opção sexual,
independente de escolha, independente da forma como cada um vive, a gente não tem que se preocupar com a forma com que as pessoas querem viver. Se a pessoa querem ser gordas ou magras, querem se tornar mais bonitas ou menos feias, enfim. Se as pessoas querem ser homossexuais ou não, isso aí é uma questão de cada um. A gente tem que se preocupar com a nossa vida. O grande problema da maioria de nós é que a gente se preocupa demais com a vida dos outros e esquece da gente. A gente tem que se preocupar com a nossa. Nós é quem temos que nos preocupar com a nossa evolução. Deixa o próximo cuidar da dele, não é? A gente tem que respeitar as pessoas, a gente tem que admitir, aceitar as pessoas como elas são, da mesma forma que essas pessoas aceitam a gente como a gente é. A gente acha que a gente não tem defeito, a gente tem, não é? Aí eu faço a pergunta: existem casais homossexuais que são dedicados um ao outro. Não existe promiscuidade, não é? Não, não se pode, de jeito nenhum, comparar a homossexualidade com promiscuidade. O que é isso? Né? E enquanto na verdade, existem muito mais heterossexuais desequilibrados sexualmente do que homossexuais. E só um tolo não enxerga uma coisa dessa, não é? Então, quem somos nós para criticar alguém ou julgar alguém, tá certo? Até porque, repito, muitos de nós já passamos por esse período de homossexualismo, muito. Eu não estou dizendo que foram todos, né? Porque cada caso é um caso. Mas muitos de nós já passamos por isso. Então, eu tenho amigos homossexuais, amigas homossexuais, que são pessoas excelentes. Inclusive, eu tenho parentes, eu tenho uma filha homossexual, tá? Então, eu jamais poderia tecer qualquer tipo de crítica ou de preconceito, me dou muito bem com todos. Na verdade, as minhas amizades, as minhas relações, eu nem presto atenção se a pessoa é homossexual, heterossexual, bissexual, se a pessoa é gorda, magra, se é feia, se é bonita, se é rica, se é pobre, não é? Se é preta, se é branca, se é amarela, se é verde, vermelho, seja lá que for. Isso nada importa para mim. O que importa para mim é a pessoa, o espírito. Não é? Eu me dou bem com todas as pessoas, são amigos fiéis, tá certo? E que eu posso contar com eles em todos os momentos e eles sabem que podem contar comigo. Então, é assim que a gente tem que viver, não é? Respeitando as pessoas, da mesma forma que a gente quer ser respeitado. Por que não nos lembramos das nossas vidas passadas? Tem algumas perguntas aqui que nós vimos isso na aula passada, tá? Mas eu vou repetir. Isso aqui é uma revisão, tá? Para quem vai dizer, a gente viu isso na aula passada, certo? É por isso que é uma revisão. O esquecimento temporário das vidas passadas é uma necessidade. Não devemos nos lembrar das vidas passadas enquanto estamos encarnados. E nisso está a sabedoria. Então, a gente viu, não é? Comentamos isso na aula passada e falamos aqui no início que o esquecimento ele é importante e é necessário para o nosso crescimento. Se a gente lembrasse do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos condições de viver entre eles atualmente, não é? E nós já explicamos isso aqui e acredito que não tenha nenhuma dúvida. Por muitas vezes, os inimigos do passado hoje são nossos filhos, irmãos, pais e amigos que presentemente se encontram junto de nós para a reconciliação, né? Nós falamos exatamente sobre isso. E isso é o que faz com que a gente reate essas amizades, não é que nós prejudicamos, na maioria das vezes fomos nós mesmos. E através dessa reaproximação a gente consegue modificar essa situação. Por isso, a reencarnação é uma bênção de Deus para os seus filhos. As lembranças dos erros passados certamente traziam desequilíbrios de toda ordem, uma vez que estamos muito mais perto do ponto de partida do que o ponto de chegada, em termos de caminhada evolutiva. Depois de desencarnado, normalmente nos lembramos de parte desse passado conforme o grau evolutivo que nos situamos. Como posso saber das minhas outras encarnações? Convém, por enquanto, não saber. Allan Kardec nos mostra com coerência e bom senso que não devemos buscar saber o que fomos em outras vidas, não é? E nós explicamos isso também. Pessoal, eu vou repetir, tá? Não se preocupem, porque nós estamos repetindo algumas perguntas aqui da aula passada, tá? Isso aqui não é nenhuma falha nem nada. Isso aqui é proposital. A gente precisa fechar bem esse assunto sobre a reencarnação, tá certo? Porque a compreensão da reencarnação é muito importante para os outros assuntos que virão agora no volume 3. Então,
nesse slide que eu montei aqui, eu preferi repetir muitas coisas mesmo para fixar, tá certo? Os espíritos estão sujeitos à lei de evolução e, por isso, quando se remonta ao passado, depara-se com situações morais bem piores do que aquela em que atualmente se encontra. Ao recordarmos experiências infelizes de outras vidas, certamente ficaríamos perturbados mentalmente, tá? Então, são coisas que estão bem claras aqui que eu estou passando sem a necessidade de uma explicação mais detalhada, até como eu falei, nós explicamos isso direito na aula passada, nas aulas passadas. Seria muito difícil para alguém viver uma encarnação sabendo que fora noutras existências um assassino cruel, ou que alguém tivesse tirado a sua própria vida. Assim, o esquecimento das vidas passadas ajudaria, por exemplo, um rei que agira com irresponsabilidade no passado e que foi condenado a viver encarnado numa favela. Ele aproveitaria sua encarnação sem que as lembranças da boa vida que tiveram perturbassem. Tá? Do mesmo modo, um antigo inimigo poderia reencarnar como nosso filho, eu até citei esse exemplo aqui no começo da aula, facultando assim as condições de reparar erros e extinguir mágoas. A lembrança de outras vidas seria um tormento para a vida de relação e impediria a ação inteligente da lei, contribuindo para a melhoria do espírito. Mas não podemos nos esquecer que o esquecimento do passado é apenas momentâneo. Na vida espiritual, as recordações voltam à mente do espírito com naturalidade, segundo as condições evolutivas de cada um. Só em casos excepcionais, Deus permite que, durante a vida carnal, o homem saiba de alguns fatos ligados ao seu passado. Então, tem pessoas que, excepcionalmente, elas conseguem lembrar de coisas do passado, não é? Através de processos de regressão de memória, que é uma coisa que não é aconselhável, tá certo? Mas em determinadas situações, não é, com a permissão da espiritualidade superior, é possível que a gente recorde de alguma coisa do passado, e às vezes até mesmo sem recorrer à regressão. Tem pessoas que recordam naturalmente, mas o que essas pessoas recordam são coisas necessárias para o seu impulso evolutivo, tá certo? Mas em linhas gerais, a gente não deve se preocupar com isso. No momento certo, a gente vai lembrar. Qual o tempo que separa as reencarnações? Não há tempo definido, pois depende da necessidade do espírito em depurar-se, expandindo seus conhecimentos intelectuais e morais, passando por provas e expiações. Quanto mais endividado com a lei de Deus, menos tempo permanece o espírito no mundo espiritual. Digamos que aqui seja o local onde se pagam as contas e se conseguem novas oportunidades de crédito. Se tem muitas dívidas e deseja novos créditos, ele vem mais frequentemente em menor espaço de tempo, pois quer se ver livre dos débitos e abrir novas possibilidades para sua felicidade como filho do Altíssimo. Portanto, o tempo que separa as encarnações depende da condição evolutiva do espírito. Então, tem espírito que passa 500 anos para reencarnar, até 1000 anos até. Tem outros que passam 100 anos, tem outros que passam 50, tem outros que passam meses. Enfim, isso vai depender. Uma alma que atingiu a perfeição não volta a reencarnar. A reencarnação é uma necessidade da alma imperfeita, que, através das experiências na matéria, aprende o que necessita para sua definitiva libertação da ignorância e conquista do direito de viver na vida eterna. Os espíritos puros não necessitam mais dessa experiência, pois atingiram seu objetivo. É como eu falei, eles só vão encarnar em caso de missões, não é como foi o caso de Jesus. Ele elaborou, ele programou essa missão e ele veio e encarnou aqui na Terra, tá? Ele não reencarnou, ele encarnou. Por quê? Porque foi a primeira encarnação dele aqui na Terra. Então, é encarnação. Se ele voltasse novamente, como algumas teorias aí dizem, que isso aí a gente sabe que não vai acontecer, aí seria uma reencarnação, porque ele já tinha encarnado antes. Só reencarnam nos mundos materiais para cumprir missões de grande importância nas regiões onde houver necessidade. O maior exemplo das encarnações missionárias é Jesus. A partir de qual momento é considerado o surgimento do ser humano? Fecundação, do surgimento do sistema nervoso ou do nascimento. Nós falamos disso, explicamos, não é? E no momento em que há a concepção, ou seja, o ato sexual, no momento em que o espermatozoide é lançado, não é? No momento da penetração, na hora que a ejaculação, já existe um espírito ali que vai conduzindo junto com os espíritos superiores. Na verdade, são os espíritos superiores que estão programando a reencarnação daquele espírito, que vão definir qual é o espermatozoide
é, que mais satisfaz a programação reencarnatória daquele espírito. Veja como a coisa é interessante, né? Então, o espermatozoide que atinge o óvulo, né, aquele que penetra o óvulo, ele é carregado com as informações, o DNA necessário para formar aquele espírito que está reencarnando. Então, a gente vê que cometer o aborto é um crime porque no processo da própria, do próprio percurso que o espermatozoide faz para atingir, para penetrar o óvulo, ele já está sendo guiado pela espiritualidade superior para que aquele espírito reencarnante se ligue naquele ovo ali, porque a partir do momento em que o espermatozoide fecunda o ovo, não é? O óvulo, ele se torna ovo. Então, imagine que não existe explicação, não existe um tempo que você possa dizer assim, ó, posso fazer o aborto sem cometer um crime. Não. Cometer o aborto é crime, tá certo? Por quê? Porque a gente está provando aqui que a reencarnação ela começa desde o processo da ejaculação masculina, tá? Onde o espermatozoide específico é selecionado para fecundar o óvulo, tá? Nós explicamos isso aqui na aula passada, né? A partir da fecundação já existe a ligação da alma com o corpo, embora a concretização da reencarnação se dê apenas no nascimento. O espírito se liga ao corpo, que lhe dará vida física desde o instante da concepção por um laço fluídico, e entra em uma fase que Allan Kardec chamou de perturbação, ou seja, ele vai perdendo a plenitude de sua consciência à medida que a gravidez avança, como se estivesse adormecendo. Quando nasce, as lembranças de sua vida interior estão completamente apagadas. Sobre as três últimas perguntas, sugerimos a leitura das questões 344 a 360 do Livro dos Espíritos. Então, pessoal, com isso a gente encerra aqui essa revisão, tá? Aproveitamos muitos slides da aula passada, repito, né? Isso aí foi intencional mesmo, para a gente fechar esse assunto e deixar fixado para vocês. Tá? Se vocês quiserem fixar mais, assistam as três partes, né, dessa aula. A primeira, a segunda e a terceira, que é um apanhado da primeira e da segunda aula, principalmente da segunda aula, tá certo? Então, encerramos aqui o volume 3. A partir da semana que vem, nós iniciaremos, aliás, volume 2, desculpe, tá? Nós encerramos o volume 2. A partir da semana que vem, nós iniciaremos o volume 3, né? O terceiro e último volume do estudo básico do Espiritismo, tá certo? Então, qualquer dúvida, sugestão, qualquer coisa que vocês quiserem, podem escrever para esse e-mail aqui que a gente responde, tá? E aqui também eu sempre deixo o endereço do nosso blog, onde nós estamos sempre publicando assuntos e matérias interessantes. Então, muita paz para todos, que Deus continue nos abençoando hoje e